Boa noite! Estamos aqui nessa quarta-feira com vocês para mais um episódio do nosso podcast Pod Easy. E todas as quartas-feiras eu estou muito feliz e muito motivada porque eu gosto de falar de assuntos de saúde. Geralmente os assuntos que nós trazemos são direcionados mais para mulheres de todas as faixas etárias. E tenho certeza que o assunto de hoje será muito interessante, vai aumentar o nosso leque de conhecimento. Nós vamos sair dessa noite, dessa entrevista, mais sabidas, que eu acho que é importante a gente ter sempre muita informação, mas informação de qualidade, porque na rede social, toda a divulgação de comunicação, a gente tem muita coisa que você fica pensando, mas será que isso é real? Será que está valendo mesmo? Você fica até um pouco confuso com tanta informação de Instagram, de YouTube, de Google. E aqui no Pod Easy eu trago profissionais que são especialistas, capacitados, pessoas entendidas com especialização para trazer informação atualizada para você. Episódio número 38, já curta essa página, já dê o seu like, mande a sua pergunta, porque hoje nós vamos falar deste tema, fertilidade em foco, o que ninguém te conta, com a doutora Jéssica Silva, que é ginecologista e obstetra, formada e tem residência pela Faculdade de Medicina de Botucatu. Eu vou deixar que ela finalize a apresentação. Boa noite, doutora Jéssica. Boa noite, Zildinha, tudo bem? Tudo ótimo, melhor agora. Obrigada, obrigada pelo convite. Me sinto muito honrada de participar do seu podcast, trazer informação para a população. Muito bom. Como a Isildinha falou, eu terminei a residência em ginecologia e obstetrícia na Unesp Botucatu. Depois eu fiz 1 ano de ultrassonografia focada na saúde da mulher, então entra tanto a parte ginecológica quanto a parte obstétrica, certo, que é no CAISM, né, no Centro de Saúde da Mulher. E depois eu fiz 2 anos de pós-graduação em reprodução humana em São Paulo, no Instituto de Ensino e Pesquisa Gera. Gera. Isso. E hoje as pacientes que mais você atende, as suas clientes, estão mais focadas para essa área de fertilidade. Fertilidade. Elas já te procuram porque já sabe que a doutora é especialista no assunto. Isso. E nós temos que falar com quem entende, né, gente? Com quem estudou e jovem e atualizada. A doutora é jovem, atualizada, estudiosa, comprometida. É tudo que a gente quer num profissional. Profissional que se atualiza, profissional que tem conhecimento, que passa confiança para a gente, né? Que tem seriedade no trabalho. Fico muito feliz que você tenha aceito o nosso convite. Doutora aceitou assinar a primeira vez, vou sim. E quanto mais nós pudermos falar, orientar e explicar as mulheres em várias faixas etárias, aqui já falamos, doutora, de menopausa, né? Já falamos de pele, tudo aquilo que a mulher quer saber, envelhecimento, prevenção do envelhecimento. Então, o assunto de hoje é para você, mulher, que está tentando engravidar, né, que quer saber mais sobre o assunto, ou está começando a pensar no assunto, né? Vamos, então, entender bastante sobre fertilidade. Nosso tempo é muito rápido, então vamos direto ao que interessa. Como que uma mulher pode saber se ela está com dificuldade para engravidar ou não? Como que você define, como que a ciência define a infertilidade? Então, hoje, a infertilidade ela é definida como dificuldade para engravidar após 1 ano de tentativas, né, do casal. Isso vale para mulheres, gente, até 35 anos. Tá? Após 35, eu sempre brinco, tempo é óvulo. Então, não dá pra gente ficar esperando muito. Se em 6 meses você tá com 38 anos, não conseguiu engravidar, já é momento de buscar ajuda. Entendi. Entendeu? Até 35 anos. Até 35 Eu anos. gostei dessa hashtag, tempo é óvulo, porque nós nascemos com um número de óvulos, né? E eles vão embora e não voltam mais. Não vão embora. A cada mês vai um óvulo, né? E aí, doutora, essa mulher que está tentando engravidar, né? Então, que tem que ter essa atenção com a idade, tem que ter essa preocupação com a idade.
hoje, na ciência, na sua experiência, tanto da sua prática quanto dos estudos científicos, quais são as causas mais comuns de infertilidade na mulher e no homem? Bom, quando a gente pensa na mulher, as principais causas são causas tubárias. Então, para quem não sabe, as tubas, elas são caninhos que ligam o ovário ao útero e transporta o óvulo e o espermatozoide. A fecundação ocorre ali na tuba e depois vai o zigoto até o útero para se implantar. Certo. Então, se você tem alguma obstrução ali na tuba, que é muito comum, é a principal causa na mulher, você tem infertilidade. E o que pode causar essa obstrução? Bactéria, por exemplo, clamídia, que é uma DST, é uma bactéria campeã em causar obstrução tubária. Endometriose, que hoje é super comum entre as mulheres, sim, também pode causar obstrução tubária. Então, a primeira causa é tubária. Depois vem as causas de ovulação. Tá. Aí entra a principal representante, a síndrome dos ovários policísticos. Mulheres anovuladoras, elas não conseguem liberar o óvulo todo mês. Tá? Em terceiro lugar, entra a endometriose. Então, na mulher são essas 3 causas. No homem, Isildinha, a primeira é a varicocele, então são varizes ali na bolsa escrotal, que o que acontece? Aumenta o fluxo sanguíneo para o testículo, aumenta a temperatura, né? E aí dificulta a produção dos espermatozoides, né? Ou diminui a produção dos espermatozoides. No homem, a gente tem também fatores genéticos. Então, se chega um homem para mim, um casal, que a quantidade de espermatozoides no espermograma é baixa, a primeira coisa que eu vou pedir é um cariótipo. Então, exame genético para ver se tem alguma coisa que explique isso. Da parte genética. Da parte genética. Entendi. E para ambos, é claro. Estilo de vida, né? Estilo de vida. Então, obesidade, tabagismo, drogadição, má alimentação. Tudo isso interfere tanto no homem quanto na mulher, na parte da fertilidade. Nossa, que bastante interessante. Sim. Então, e a síndrome do ovário policístico, a endometriose, na farmácia chega bastante clientes com tratamento, né? Muito. Já a parte de clamídia, já não fico sabendo desse caso. Mas essa parte de doença sexualmente transmissível, que a doutora falou, que a clamídia ela vai obstruir as tubas, você ainda pega muito caso de outras doenças transmissíveis, sexualmente transmissíveis? Ainda tem bastante? Tem. Tá. E, na verdade, é um exame específico que a gente faz, né? Que é a pesquisa endoscervical. A gente faz uma coleta ali do colo do útero, por PCR, e manda para análise. Então, o Papa Nicolau, por exemplo, ele não dá isso. Ah, sim. Né? Então, mulher em idade fértil que quer engravidar... Tem que fazer... Esse faz de praxe, sim. Ah, tá. Que é a primeira pesquisa que já tem que fazer, né? Porque não é só clamídia, tem os micoplasmas, ureaplasmas, gonorreia, né? Então, é um pool de bactérias que pode atrapalhar a fertilidade da mulher. Causando uma infecção crônica naquele local, que são nas tubas. E aí, a tuba, uma vez obstruída, gente, dependendo do grau, é muito difícil de desobstruir. E essa infecção associada com um estilo de vida inadequado, né? Comidas repletas de gordura, de açúcar e também falta de exercício físico, tudo isso vai se somando a essa dificuldade, não é isso? Sim, nunca é uma coisa só, vem um combo, geralmente. Geralmente é o combo da infertilidade. Também o caso de mulheres que há muitos anos tomam anticoncepcional, isso daí pode atrapalhar na fertilidade? Não, na fertilidade não, Isildinha. Isso daí é um mito que existe, né? Ai, tomei anticoncepcional por 10 anos, parei e vou ter dificuldade de engravidar. Na verdade, o que acontece muito hoje é que a menina começa a tomar pílula com 17 anos e para com 37. Aí, a hora que ela para, ela já perdeu a janela de fertilidade. Não que a pílula está atrapalhando, é que ela perdeu exatamente a janela, entendeu? É a idade, né? Você ainda tem muita cliente jovem que toma anticoncepcional sem orientação médica? Ah, bastante. Tem bastante. Isso é uma coisa que eu percebo lá no atendimento na farmácia. Sim. Infelizmente, as meninas mais jovens começam a tomar anticoncepcional. A minha experiência dentro da minha farmácia. Começa a tomar por indicação de amigas. Não é porque ela foi no ginecologista, porque ela acha que é jovem, que está tudo bem com a saúde, e ela começa a tomar por indicação de amigas, ou elas começam a tomar porque foi num balcão de uma drogaria, porque viu numa revista, numa
revista online e comprou um anticoncepcional. E ela fica pensando, depois eu vou no médico, depois eu vou no médico. Daí já passou 1 ano, 2, 3. Exatamente. Observa, doutora, que meninas, moças jovens, elas não se preocupam com a carga hormonal dos anticoncepcionais que tomam. Não é o nosso assunto aqui, mas elas não se preocupam, né? E a mulher, quando entra na menopausa, onde vai procurar um médico para fazer uma reposição, uma modulação hormonal, porque os ovários estão parando de produzir os estrógenos, porque ela está entrando no declínio, elas morrem de medo do hormônio. Mas tomaram 20 anos de pílula anticoncepcional, que é o hormônio, sem medo algum. Isso é verdade, é muito controverso. É controverso. Né? Muito é controverso. E quando você procura um especialista, um ginecologista especialista na parte da modulação hormonal, todos os ginecologistas podem e devem se preocupar com a parte da menopausa também, Sim. Né? Talvez não seja a especialidade de todos, porque uns fazem mais obstetrícia, a doutora faz bastante a parte de fertilidade, né? Mas se você vai procurar um médico e ter especialização na menopausa, eles vão falar isso, que a mulher morre de medo. Ai, doutor, mas esse hormônio não vai me dar câncer? Mas pílula anticoncepcional é hormônio. Eu sempre dou esse alerta para as meninas lá. Muitas tomando sem indicação médica para a pele, para reduzir a oleosidade e acne. Ai, não, se eu não tomar, começa a aparecer acne. Mas existem outras formas de você controlar a acne sem tomar hormônio, né? E mandando a ver na batata frita, nos lanches, sim. né? Como se a pílula fosse um milagre. Isso é muito comum. Exato, o excesso de gordura. Exatamente. Chocolates, né? Sim. Pega o adolescente que eu falo assim, come fruta? Não, nenhuma. Não, não gosto. Sim. Nenhuma fruta. Salada, jamais. Verdura, nem nada. Aí come muito lanche, né? Sim. Como você falou, batata frita. Então, é doce, fritura, gordura saturada. E acaba você não tendo ali uma suplementação via alimentação de nutrientes naturais, né? Exatamente. As vitaminas e os minerais. É uma pena. Então, como a doutora falou, vamos só reforçar, a questão do estilo de vida está relacionado diretamente também com a qualidade da saúde geral dessa paciente que quer engravidar. Sim. Né? Então, gerenciar o peso, né? Atividade física, né? E alimentação. Alimentação e tomar bastante água. E o estresse, né? E o estresse. Né? Você vê casos que nos exames físicos deu tudo bom, e você não vê nada, né, de DST, você não vê nada nos exames bioquímicos, e esse exame que você falou que é importantíssimo, mas você vê um fator grande, o estresse, como uma causa fundamental? Sim, porque também o estresse está muito relacionado à endometriose. Né? Hoje em dia, se eu falar para você, 50% das pacientes que passam no meu consultório têm endometriose. Interessante. Muita gente tem endometriose. E é tudo isso, é o estresse, a alimentação, igual eu falei para você, é o combo. É um combo. Né? É um combo. Há quantos anos você é formada e já trabalha com a ginecologia? 10 anos. 10 anos. É. Em 10 anos, aumentou o número de casos de endometriose? Aumentou. Com certeza. Endometriose e infertilidade. Aumentou. Sim. Então, você acha que é relacionar diretamente ao estilo de vida da pessoa? Sim. A farmácia, eu tenho 28 anos da farmácia de manipulação. Sim. Aumentou muito a obesidade, inclusive em crianças. Né? Hoje a gente vê lá mães procurando alguma coisa para ajudar crianças de 10 anos que estão fora do peso. Mas é o estilo de vida da alimentação da família, né? Exatamente. Menos comida e mais lanche. Que desde a gestação, né? Geralmente a gestante já desenvolve a diabetes gestacional, então desde o útero aquele feto já está recebendo glicose. Né? Então ele já nasce com uma hiperglicemia, digamos assim. Entendi. E aí, geralmente, se mantém essa alimentação, né, da família. Sim. Né? Não é assim, tive meu bebê, do nada eu vou mudar a minha alimentação completamente. Não. A gente sabe que não é. Não, né, Isildinha? É cultural. É cultural. E é uma escolha que a família tem que fazer pelo estilo de vida, né? Exatamente. Porque não adianta na família estar fazendo... Tem uma criança, daí o pai e a mãe
comem de tudo e priva aí a criança de comer o alimento junto com a família, né? Para você que vai ter que reduzir peso, vamos fazer uma comida separada para você. Não tem como, não tem como, né? Não tem como, exatamente. Gostaria de que você falasse também dos tratamentos convencionais para as mulheres que são inférteis. Tá. Hoje a gente tem basicamente 3 tipos de tratamento. Né? O primeiro, que é a baixa complexidade na reprodução humana, que é o namoro programado, que a gente fala. Eu tenho bastante paciente que me procura para tentar fazer o namoro programado. Então, você vai acompanhando o ciclo dessa mulher, a gente entra com medicação, que são os indutores de ovulação, né? Ou letrozol ou clomifeno. E a gente acompanha o crescimento desse óvulo via ultrassom. Quando a gente chega lá num folículo de 18 a 20 milímetros, a gente força a rotura desse óvulo e orienta a relação sexual 36 horas depois. Entendi. Só que para isso, eu percebo que muitas mulheres colocam a total esperança nesse procedimento. Se a gente for ver em parte estatística, a chance por coito programado ou namoro programado é uma média de 15%. Então, não é uma taxa alta. Né? Certo. E existe nesses casos, Isildinhas, indicações precisas. Então, por exemplo, precisa ser uma mulher mais jovem, que tenha uma reserva ovariana boa, né? Tá. Que as tubas estejam funcionantes e que o espermograma do esposo esteja normal. Então, não é para qualquer pessoa que funciona o namoro programado. Então, são casos bem específicos. Aí a pessoa chega, a gente faz toda aquela gama de exames, avalia se ela tem indicação ou não, tá? Mas é um procedimento de baixa complexidade, é mais tranquilo. Aí o segundo é a inseminação intrauterina, que é diferente da fertilização in vitro. Muitas pacientes confundem, acham que é a mesma coisa. Né? Na inseminação, como que a gente faz? A gente coleta o espermatozoide, né, através da masturbação masculina, faz o preparo desse espermatozoide e coloca o espermatozoide lá dentro do útero, preparado, e ele tem que fazer a sua função de fecundar o óvulo. Certo. Né? Mas aí o quê? Precisa também ter tubas funcionantes, espermatozoide normal, tá tudo em alinhamento, ovulação normal. E a fertilização ou a injeção intracitoplasmática, que são parecidos, a gente fecunda esse óvulo, né? Hoje a gente faz mais a ICSI, que é a injeção intracitoplasmática, do que a FIV. Qual que é a diferença? Na FIV a gente coloca numa placa o óvulo, coloca ali no meio de vários espermatozoides e eles vão fecundar esse óvulo. Na ICSI, a gente faz a injeção, que é aquela foto clássica da FIV, que é injetando um espermatozoide. Isso é a injeção intracitoplasmática. Aí forma ali um embrião, um zigoto. Certo. E aí a gente vai acompanhando esse embrião e quando ele está pronto, né, mais ou menos no 5º, 6º dia de evolução, a gente transfere dentro do útero da mulher. Se a gente for pensar hoje em porcentagem, o que mais tem sucesso é a fertilização in vitro ou a injeção intracitoplasmática. Então, mulheres até 30 anos, a taxa de sucesso é uma média de 60%. É uma taxa alta. Sim, né? Muito bom. De 30 a 35 já cai para 50%, aí vai diminuindo. 35 a 37, 40%, 37, 39, 30%. Entendi. Né? Aí a gente chega até no 1%, que é a partir dos 45 anos. Né? Mas a maior chance hoje é da fertilização in vitro. E você tem experiência com todas essas técnicas de fertilização? Com todas as técnicas. Tem que ter, né? Porque a maioria, Isildinha, acaba indo para alta complexidade. É muito difícil chegar uma mulher que a única causa seja a anovulação. Aí você pede lá o espermograma do marido, acaba vindo alguma alteração. Entendi. Né? E se você for ver também, em porcentagem, causas de infertilidade feminina e masculina, a gente divide 30% causa feminina, 30% masculina e 40% ambas. Então, geralmente, a mulher e o homem tem alguma coisinha. Nossa. Né? Então, acaba indo para fertilização. A maioria dos casos. A maioria dos casos. A maioria dos casos. Nossa, bacana. Você atende todos os dias aqui no seu consultório? Eu só não atendo de terça-feira. De terça-feira. Isso. Ah, tá. E pode passar o endereço do seu consultório? Precisamos saber, ou precisamos divulgar aqui o endereço da doutora Jéssica. Se você está assistindo e está nessa fase de vida, querendo engravidar, buscando, eu quero que ela passe o endereço dela e já fale aqui para nós em que momento o casal deve procurar ajuda. Tá. Eu atendo ali na Aclin, que é na Coronel Pedro Dias Batista, 1494, próximo à Padaria São Pedro.
O casal tem que procurar ajuda quando ele estiver tentando 1 ano engravidar e não conseguir, principalmente. Só que nem sempre isso acontece, sabe, Zildinha? Tem casais que são um pouco mais ansiosos, então com 3 meses não conseguiam engravidar e já procuram. Ah, entendi. E aí, assim, eu não me oponho, eu acho que é da pessoa, né? Claro. Eu mesmo, quando fui tentar engravidar, eu já tinha 37 anos, eu já fui investigar tudo, já fui ver minhas trompas, já fui ver meu útero, já fui o espermograma do meu esposo, então é muito, né, da demanda de cada casal. Importante nesse podcast, a gente conversando aqui com a doutora, que tem o conhecimento científico, para que você não fique com uma ansiedade, né, sem ter parâmetros de exames, para você saber qual é a causa. Então, às vezes, você está sofrendo, pesquisando na internet, sendo que você precisa de uma orientação de um profissional que entende. No caso aqui, a doutora está explicando todos os exames que são feitos para você saber em que situação você está, qual que é o seu caso, né? Sim. E ver é muito mais complexo do que a gente imagina. Então, às vezes você vê em filme, às vezes você vê, né, num videozinho de Instagram falando um assunto ou outro, mas o seu caso precisa passar pelo médico, você e seu marido, para ter toda a dimensão dessa situação. E não ficar sofrendo por antecipação e criando mitos também na cabeça. Exatamente. Né? A doutora já desmistificou um mito aqui, tomou muito tempo de anticoncepcional, não vai engravidar, a hora que fizer a pausa vai demorar para engravidar, a doutora já tirou esse mito. Atletas que fazem excesso de exercício físico, isso também pode ser prejudicial? Pode, Zildinha. Entra no caso de amenorreia hipotalâmica, né? É comum mulheres que fazem muito exercício, então todo dia eu tô lá no CrossFit, por exemplo, parar de menstruar em algum momento. Então, entrar em anovulação. Então, pode sim. É comum, inclusive, entre os atletas, né? Os atletas profissionais mais ainda, né? Sim, muita bike, né? É homem que anda muito de bike, né? Que aquece ali a bolsa testicular. No espermograma a gente vê que tem uma piora na qualidade, na quantidade dos espermatozoides, que anda muito a cavalo também. Ah, olha que interessante. Tem bastante coisa, né? E tem alguns mitos que você também gostaria de desmistificar aqui, porque tem muita coisa que as mulheres criam na cabeça. Aí tem as crendices que falou com a avó, que a avó falou, né? Tem os chás que o povo manda tomar, tem as orações, tudo é bem-vindo quando se trata da nossa fé e da nossa oração. Mas a oração já é uma outra questão espiritual, que eu sou católica e creio. Mas, fora isso, existe muita crendice, né? Existe muita crendice. E você acha que as mulheres ainda buscam isso ou hoje são mais pela ciência? Hoje eu tô achando que elas estão mais informadas. Com as redes sociais, né? Tem muito vídeo, né? De propagação de informação. Eu acho que elas já chegam um pouco mais focadas. O que eu percebo, às vezes, que falta é o planejamento reprodutivo. Né? Então, a mulher tem lá 34 anos, está passando em consulta. Você quer engravidar? Ai, não sei. Ah, não pensou no assunto. Não pensei no assunto. Né? Vai pensar quando? Com 40? Né? Então, assim, eu acho que se você chega no seu ginecologista, independente de que for, né? De quem for, conversar sobre isso, fazer o planejamento reprodutivo. Olha, eu tô com 34 anos, eu pretendo engravidar com 38. O meu óvulo de 38, a qualidade é muito pior do que o meu óvulo de 34. Então, faz um congelamento de óvulos. Antigamente, era um procedimento muito além, muito caro. Hoje em dia, está tudo mais acessível. Olha que beleza, foi bom você falar isso. Então, é importante a mulher se planejar para não chegar lá no 38, 40 e não ter mais óvulo para dar seguimento. E ter que partir para uma ovodoação. Né? Hoje em dia, as mulheres têm preconceito ainda em relação à ovodoação, porque geneticamente aquele filho não vai ser seu, apesar de você gerar. Né? Você pega de um banco de óvulos, por exemplo. Mas a maioria não aceita. Também por questões religiosas, né? Que envolve bastante. Mas então, fazer esse planejamento reprodutivo. Tem mais de 30 anos? Se você pensou alguma vez em ser mãe, vai lá, congela. Congela. Se você não usar, você doa. Não tem problema. E aonde que fica esse banco?
Geralmente... Para guardar os óvulos? São clínicas de reprodução, né? Eu sou conveniado com a Clínica Gera, onde eu fiz a minha pós-graduação em São Paulo. Tá. Então, faz todo o procedimento aqui e aí só vai lá para fazer a captação. Ah, entendi. Entendeu? Você já prepara, já orienta tudo isso. Isso. E não é tão caro, vale a pena. Vale a pena. Com certeza. Vale a pena, sim. É verdade. A gente sabe da importância das mitocôndrias, né, nos ovários e no oócito. Quanto é importante a mitocôndria, ela é uma organela citoplasmática que nós temos no nosso organismo e essa mitocôndria, ela gera energia. E a gente sabe que nos casos de inflamação, né, excesso de estresse oxidativo causado por alimentação, estilo de vida em geral, estresse, insônia, maus hábitos alimentares, aumenta esse estresse oxidativo e reduz a ação das mitocôndrias nas células, gerando o quê? Uma fadiga celular. Você vê a coenzima Q10 como um suplemento indispensável para esse caso das mulheres que desejam engravidar? Ou quais seriam 3 suplementos que você não deixaria de usar nessas pacientes? Os 3 suplementos que eu mais gosto, pensando em fertilidade feminina, é o inositol, mil-inositol, né? Pensando nas anovuladoras, porque a gente já tem muitos estudos que provam que ele melhora, sim, a resistência à insulina, melhorando as taxas de ovulação, né? Então, às vezes você chega lá uma SOP que não é aquela SOP obesa, tem vários fenótipos de SOP, né? Tem aquela SOP magra. Você não vai entrar com metformina para uma paciente magra. Entra com inositol. Já tem uma melhora na resistência à insulina na parte da ovulação. Eu gosto também muito da coenzima Q10. A coenzima Q10 também já tem estudos que mostram melhora na qualidade ocitária e nas taxas de ovulação, né? Então, é um suplemento que eu passo bastante. E a N-acetilcisteína também. Ela é muito boa nessa parte de propriedades ovulatórias. Então, são os 3 que eu mais uso na parte da ovulação. Mas a vitamina E, eu gosto também pensando em preparo de endométrio, né? Tem estudos que mostram que torna o endométrio mais receptivo, aumenta as taxas de implantação do embrião no caso de fertilização in vitro. Né? Então, acho que são os principais que eu uso na reprodução de fertilidade feminina, são esses. Vejam vocês que estão assistindo, mulheres, o quanto é individualizado. Tudo personalizado. Personalizado. Não significa você que está ouvindo, que quer, então eu vou tomar esse, porque eu compro em qualquer farmácia de manipulação tem. Na minha a gente faz muita coenzima Q10, mil-inositol, N-acetilcisteína que a doutora falou, vitamina E, ácido alfa-lipóico, que também é um antioxidante bem potente, vitamina D. Bom, são muitos os suplementos. Isso não significa que é para tomar todos. Isso não significa que não é para tomar e não significa que você vai fazer a sua alta administração na suplementação, porque cada caso é um caso e eu vejo hoje, doutora, não sei se no seu consultório você observa, o cliente ele vê um vídeo falando da vitamina D, o outro falando do magnésio, aí o outro falando da coenzima Q10, o outro falando da metilcobalamina, que é para cansaço mental, memória, cognição, fadiga. A metilcobalamina, a vitamina B12. E aí ele chega lá com várias coisas que queria tomar, e dá para pôr tudo isso numa cápsula e tal. Eu sempre tento explicar que a gente tem que ir por prioridades. O que facilita muito são os exames bioquímicos de sangue, né? Exemplo, os exames bioquímicos associados com a sua faixa etária, seu estilo de vida, seu momento de vida. Uns podem estar querendo perder peso, então você tem que se preocupar mais com essa insulina, né? Com a alimentação, com exercício físico. Outros querem ganhar massa porque estão muito magrinhos, querem ganhar. Como você falou aí, a síndrome do ovário policístico pode acontecer numa mulher mais magra, pode acontecer numa mulher que está acima do peso. Então, o tratamento, mesmo a suplementação, ele é individual e personalizado para cada um. Porque não é só o suplemento, tem a questão das doses também. Nossa, e quanto paciente eu já peguei com excesso de vitamina D? Excesso. Que vai tomando e nunca mais para de tomar.
E não dosa mais. E não dosa mais. E não acompanha. E não acompanha. Então, excesso de vitaminas, tomar às vezes coisas que você não está precisando naquele momento. Exatamente. Né? Ir por prioridades. Eu vejo bastante assim na farmácia. Eu tô com... o meu médico falou que o meu joelho tá muito, né? Tô com uma artrose avançada. Daí eu queria tratar o joelho, mas eu também quero tratar a pele. Então, assim, um joelho é muito importante. Você não pode deixar de tratar o joelho. Ele vem antes. Você tem que tratar o joelho primeiro para depois, se tiver que fazer uma opção, você tem que tratar esse joelho antes da pele, né? Uma coisa que você falou que eu agora lembrei é em relação hoje ao uso de anabolizantes, sabe, Zildinha? Que está muito comum. Boa. Entre as mulheres, inclusive. E eu já peguei... Eu sou super a favor, né, de reposição hormonal. Nossa, uma mulher que entra na menopausa e não faz a reposição hormonal, a qualidade de vida cai muito. Exato. Mas é diferente de uma jovem de 30 anos usar testosterona. Ah, sim. E quer engravidar. Né? A gente sabe que os anabolizantes, independente de dose, eles prejudicam também a fertilidade. Então, evitar usar assim, quero engravidar por conta própria. Lá na academia me falaram que dá para usar essa dose. Eu pego bastante também. E acaba vindo interferir na questão da fertilidade. Tanto feminina quanto masculina. Quanto masculina. Quanto masculina, sim. Jovens tomando... É o caso da pílula anticoncepcional. Jovem tomando hormônio, você falou, do 17 ao 37. Toma 20 anos de pílula, né? Muitas vezes sem acompanhamento. Nem conhece o ciclo. Você pergunta como é seu ciclo menstrual? Não sei. Faz 20 anos que eu não menstruo. É muito complicado, né? A gente fica de mãos atadas quando a gente pega casos assim. Exato. E essas informações também de academia, hoje o pessoal quer muita mágica, muita rapidez para ganhar massa magra. Sim. Então, começa a usar vários anabolizantes, também oxandrolona, testosterona, aí pede receita para um, para outro. E são medicamentos que precisam de receita médica e têm contraindicações. Sim. Mas acabam fazendo ciclos pela cabeça, sem um acompanhamento. E foi ótimo você falar isso. Tá aí mais um fator que pode levar uma dificuldade para engravidar, não é isso? Sim, pode sim. E aumentou muito a ambição por músculos, né? Sim, sim. E a ambição, querem músculo rápido, né? Porque se você vai na academia e treina todo dia, e você já treinou mais de 20 anos, meu caso, não vai ganhar músculo rápido, não. É muito difícil ganhar músculo. É muito difícil. Muito difícil. E a gente sabe que quanto mais exercício, facilita pelo menos não perder o músculo, né? Manter. E para ganhar, puxa, aí é um plus a mais que você tem que fazer no esforço de forma natural, né? Exatamente. Mas hoje tem muitos suplementos proteicos para você ganhar massa magra, que você não precisa usar de hormônios, né? Sim. O pessoal não tem medo de usar os hormônios, né? Então, a individualização do tratamento, a personalização, o acompanhamento do profissional médico e os exames, né? Você vê quantos exames você já nos citou aqui, que são exames de apoio para você acompanhar e fazer o diagnóstico, né? E nessa parte da reprodução humana, é muito exame. É muito exame. A gente revira o casal de ponta cabeça. Literalmente. E acaba tendo um custo isso daí, sim, né? Sim, com certeza. Até eu sempre oriento, faça um convênio se você quer fazer a pesquisa de infertilidade, porque vai muita grana nessa parte de exames. Né? Uma ressonância, quanto custa uma ressonância para pesquisa de endometriose? R$700, R$800, um exame. Né? Então, é sempre legal ter um convênio ali de apoio para ajudar nessa questão dos exames. E você já teve cliente que tinha endometriose e nem sabia que tinha? Ah, sim, várias. Várias. Porque só a infertilidade em si já é um dos fatores para pesquisa de endometriose. Entendi. Inclusive eu mesma, né, Zildinha? Eu descobri a minha endometriose quando eu comecei a tentar engravidar e não consegui. Eu levei 2 anos para conseguir engravidar. E eu não tinha sintoma nenhum. Foi só na ressonância que você observou isso. Exatamente. Nossa, que interessante. Sim. Doutora, o assunto é muito interessante e é muito amplo. Nós vamos ter outro podcast para a gente voltar a falar de fertilidade.
em foco, que é o assunto de hoje. Vamos voltar para conversar mais vezes, falar mais de endometriose, de síndrome do ovário policístico. Mas chegando ao final, gostaria que você contasse para nós um caso que te chamou muita atenção, que te deixou muito feliz, um caso que você pôde ajudar um casal, né? Pôde ajudar um casal para trazer uma criança ao mundo e realizar um sonho de ter uma família, algo que te marcou. Enquanto você conta esse caso, eu vou te servir um colágeno. Tá joia. Eu vou contar um caso para vocês, para mostrar que a reprodução humana, quando você precisa de um especialista em reprodução humana, não é só pensando em fertilização in vitro, né? Quando o casal procura, a gente age em vários aspectos, tanto na parte de alimentação, quanto no incentivo à atividade física. Então, eu tive um casal muito especial que ficou comigo 3 anos, uma paciente que ela tinha tido 3 abortamentos prévios, e a gente começou a investigar, né? A gente diagnosticou um caso de trombofilia, que a trombofilia também é uma doença que está em alta. Tenho bastante paciente com trombofilia, que é a SAF, né, a principal representante, a síndrome do anticorpo antifosfolipídio. E aí, ela decidiu fazer a fertilização, né? Estimulamos, captamos os óvulos, conseguiu ter 2 embriões, porque como ela tinha tido muito aborto, ela queria fazer biópsia desses embriões para ver se não ia abortar de novo. Só que durante todo esse processo, a gente foi tratando, né? Tratamos a trombofilia, melhorou a parte de estilo de vida, parte de alimentação, atividade física. Eu acompanhei ela junto com o hematologista que me ajudou nessa questão. E lá, com os 2 embriõezinhos guardados, ela conseguiu a gravidez natural. Olha! Tipo, então, no processo... Eles estão lá ainda, estão lá na clínica guardadinhos. Se ela quiser usar eles um dia, eles estão lá. Mas ela conseguiu chegar na gravidez natural só com os tratamentos e a mudança do estilo de vida. Olha! Então, isso daí, para mim, é o maior sucesso possível, né? Eu acho super importante os casos de fertilização, tem, né, muitas indicações. Mas quando a gente chega ali na gravidez natural, baseado em tratamentos e mudança de estilo de vida, é muito especial. Com certeza. Né? O esforço, o né? esforço. A pessoa se comprometeu com aquele tratamento, né? Sim. E mudança de estilo de vida não é fácil, né? Não, é a coisa mais difícil que tem, né? Mudar, né? Mudar, sim. Hábitos também, e é muito cultural também, reunir para comer, né? Sim. Então, vamos reunir para comer pizza. Né? Daí você vai ter que abrir mão de muitos alimentos que você era do seu habitual ali toda semana, para você introduzir mais vegetais, mais legumes. Exatamente. Exercício físico também não é fácil fazer para quem é sedentário, né? Sim. Começar não é fácil. Não. Que emocionante. Eu até agradeci ela. Obrigada por não desistir de mim. Ficamos 3 anos juntas, 3 né? anos. Porque às vezes a pessoa começa a pular de um médico para o outro. Ah, sim. Né? Como se o médico fosse fazer algum milagre. Sim. Né? E o milagre parte da própria pessoa, né? Exato. Muito bom você falar isso. Esse colágeno aqui, obrigada, doutora Jéssica, é o Verisol, sabor limão. E a gente indica para as nossas clientes, principalmente as mulheres, homens também tomam, mas principalmente as mulheres a partir do 30, 35 anos de idade, quando começa a ter uma queda de colágeno na pele, começar a aparecer aí os pés de galinha, as rugas, a flacidez. O Verisol também é indicado para gestantes como preventivo de estrias, né? Então, e esse é no sabor limão, você gostou? Muito bom, muito bom. Verisol é um carro-chefe lá no rejuvenescimento na farmácia, né? Também ele usa para tratamento de celulite, unhas fracas, cabelo. Então, ele é bastante amplo a atuação. E uma última pergunta, doutora. E o caso das clientes que têm a infertilidade, foi no seu consultório, por exemplo, você deu toda a explicação, fez a avaliação da causa, das possíveis causas, é um combo, a doutora já falou, é um combo, tem várias causas, e a pessoa fala, quer saber, acho que vai ficar caro, acho que não estou afim disso, e ela acaba abandonando o tratamento e depois ela fica sem tratamento e não engravida. E ela volta depois de algum tempo.
qual seria aí o maior prejuízo nesse tempo que está passando e nesse tempo que ela não tratou? Como que seria uma infertilidade sem tratamento algum? Na verdade, Zildinha, isso é até comum. Porque quando um casal ele se depara com um negativo, muitas vezes é uma frustração muito grande. E eu sempre falo para os meus pacientes, a gente está lutando contra um corpo que não está engravidando. Então, não é uma coisa simples, né? Então, muitas vezes, eles se deparam com o primeiro negativo e falam, não quero mais. Se afasta, volta dali 2, 3 anos. Aí vai depender muito da idade que essa pessoa se encontra. Se ela volta ali com você com 44 anos, que a gente sabe que a taxa de gravidez por fertilização é uma média de 1 a 3%, fica difícil. Fica difícil. A não ser que ela tenha a cabeça muito aberta e parta para uma ovodoação. Com a ovodoação, ela vai estar recebendo óvulos de pacientes no máximo até 37 anos. Então, são óvulos de boa qualidade. Entendi. Então, pode ser que ela tenha perdido tempo para usar os óvulos próprios. Né? Porque pela nossa legislação, até 50 anos, a gente pode fazer procedimento de reprodução assistida. Só que nem sempre vai estar sendo com os óvulos próprios da paciente. Ah, sim. Entendeu? Tem que usar esse banco de óvulos. Banco de óvulos, tem banco de espermatozoides também. Ah, tá. Se precisa. É possível também usar os dois. É possível usar os dois também. Mas daí depende muito do casal, Do né? casal. E você faz também esse tratamento. Também. Se a pessoa passar da idade e precisar de um óvulo, de um Sim, banco de sim, óvulos. sim, também. Ah, interessante. É completo. O tratamento da doutora é completo. Não são todos esses anos de estudo, né, que vai resolver todos os problemas, Sim, né? sim. Porque existe a ciência, mas existe Deus, existem os desígnios e existe o milagre individual, que é a pessoa que tem que fazer o milagre. O casal, né? Exatamente. Que tem que fazer o milagre. O casal. Que tem que fazer uma escolha. Sim. Né? Fazer a escolha para esse estilo de vida, como a sua paciente ficou 3 anos tentando, não desistiu. E conseguiu, porque as mudanças não são milagrosas Não. nem imediatas, né? Não são. Tudo tem um tempo. Eu sempre falo, doutora, que quando você é sedentário, falo para os meus clientes, você é sedentário, muitos anos sem fazer exercício algum, né? Muitos anos comendo, não priorizando a alimentação, comendo o que dá. Ah, o que deu para eu comer agora? Ah, deu para comer, eu vou comer um pão de queijo. Comer um pão aqui, sabe? Você não prioriza, você não planeja. O que eu vou almoçar? Né? O que eu vou no lanche da tarde, que é um lanche saudável, ou vou comer uma coxinha? Vou comer o que vai aparecer? Então, a alimentação não tá, ou ligo num delivery e vou escolher lá alguma coisa para matar a fome. Às vezes a pessoa fica muito tempo sem comer, aí vem com aquela fome e acaba pedindo no delivery, geralmente o quê? Comida mais calórica. Sim. Para ela fazer todas essas mudanças, ter um planejamento. Você falou do planejamento para engravidar. Com quantos anos eu vou engravidar? Para você fazer também a alimentação saudável, você tem que ter um planejamento de o que você vai comprar, quando que você vai comprar, o que você vai pôr na geladeira, quem vai cozinhar, preparar esse alimento para você, que horas, para você ter uma dieta. Então, as mudanças, elas são longas. E se você não fizer, a conta chega para você pagar. Né? Então, pode chegar através de uma dificuldade de engravidar, Sim. Pode chegar através de um excesso de peso, pode chegar através de doenças cardiovasculares, né? Exatamente. Pressão alta, diabetes e assim várias outras consequências. Então, Sim. A gente tem que começar o quanto antes nos cuidar para ter uma longevidade também saudável. E a hora que você quiser engravidar, você está com o organismo em dia. Exatamente. Não é isso? Sim. Nós trouxemos uma lembrancinha para a doutora, como forma de agradecimento. Obrigada. Pelo tempo dela de estar aqui, gente, porque a gente sabe que 1 hora a doutora aqui é muito tempo. Obrigada, Zildinha. Agradeço mais Obrigada. uma vez a sua presença aqui. Obrigada. E espero que a gente possa ter outra oportunidade de continuar com outros assuntos aí relacionados à saúde da mulher. Vamos sim. Um grande abraço, doutora. Um abraço. Uma ótima noite para vocês e até a próxima quarta-feira.